princípios, eles resumem toda a direção, né, a diretriz para a gente fazer qualquer coisa na vida. Tudo quanto fizerdes, né? Tudo que você fizer na sua vida. Irmão, isso inclui até escovar dente, certo? É tudo, né? Eu vou escovar dente bem escovado, certo? Porque Deus me quer, Jesus te quer com saúde. E você sabe que a saúde dos dentes, o Jean está estudando isso lá na UFLA, né? O Jean não está fazendo odontologia, não. Está fazendo nutrição. Mas o que seria da nutrição sem os dentes, né, Jean? Então, difícil, né? A saúde dos dentes é extremamente importante para a saúde do corpo. E o corpo é templo do Espírito Santo. E pessoas com saúde servem a Deus melhor. E a gente quer ter saúde para servir o Senhor, amém? Então hoje o tema nosso é mordomia cristã, quer dizer, a nossa administração de tudo que Deus nos deu. Vamos orar então? Vou fechar os olhos então. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor, porque tu és santo, 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 santo é o Senhor. Pai nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Pai Santo, nós te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine essa noite, o teu Espírito nos ensine a respeito de todas as coisas. Obrigado pela comunhão fraterna que temos, pela delícia que é estarmos juntos. E nós pedimos que o Senhor traga para cá as pessoas que precisam ser ensinadas pelo Senhor e que também possamos receber desses irmãos e irmãs a compartilhamento do que eles têm entendido e do que eles têm recebido do Senhor. Pai Santo, nós te pedimos isso, que esse culto seja uma bênção para as nossas vidas e seja uma bênção também para outras pessoas. Me ajuda, Senhor, nos ajuda, para que a gente possa estar sempre afinado, sintonizado com o teu Espírito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Jéssica, coloca para nós aquela. Isso. Vamos recordar um pouco mais com relação ao modo como a gente está fazendo o culto segunda-feira. Pode clicar, Jéssica. Em especial quanto à oração. Nosso culto pretende ser de estudo bíblico e oração. Então nós queremos que a gente retome a oração entre nós e principalmente, pode clicar, Jéssica, 2 vezes, que a gente já vai colocar aquilo que a gente já conversou, né? Pode clicar mais uma vez. Principalmente o modo que eu chamo de modo monte, né? Então amanhã nós vamos começar o modo monte. Nós vamos, quem quiser, né, irmãos? Certo, irmãos? Quem quiser, quem puder, não é obrigatório. Nós vamos sair 4h30 da manhã aqui da frente da igreja. Nós vamos junto com o pastor Carlos e a equipe, né? Nós vamos usar a experiência e o fato de que o pastor Carlos já tem ido já há bastante tempo, então eu conversei com ele e ele achou muito bom, então nós vamos sair junto com ele, com a equipe. O monte, na verdade nós vamos sair 15:45 pontualmente. A gente marca 4h30, né? Porque todos nós somos brasileiros, certo? Alguns são britânicos, certo? Mas 4h30, vamos dizer assim, de verdade é 15:45 que a gente vai sair. Então quem quiser, quem puder, toda última terça-feira do mês, toda última terça-feira, 4h30 da manhã, né, 15:45, nós vamos estar saindo daqui, vamos voltar, vamos parar aqui 6h30. A gente chega de volta às 6h30 aqui. A gente deve sair mais ou menos 6h15 do monte lá. É dentro da cidade, ali perto aqui do Jardim Glória, na direção do Caique, se eu não me engano. Então não é fora da cidade, não. Pode clicar, Jéssica. Tem algumas regras que a gente precisa. Pode clicar mais uma vez. Então a gente sai toda última terça-feira do mês, 4h30 da manhã, sair em frente à igreja aqui, às 6h30 nós estamos de volta. Pode clicar. Vamos junto com o pastor Carlos e a equipe, é dentro da cidade, pode clicar. Temos que ir, quem quiser ir, de calçados adequados, chinelo não, salto alto não, óbvio, né? Lá é terra. Roupas adequadas à santidade também, inclusive para os homens. Então, irmãos que forem, não pode bermuda, camiseta. Não que seja exatamente pecado, mas nós vamos guardar uma certa adequação para ir ao monte, até porque o pastor Carlos tem essas regras também, né? Então nós vamos junto com ele.
Pode clicar mais uma vez. No pé do monte, a gente fala monte, não é uma coisa, né? É uma subida assim. Tenho a impressão que é aqui atrás do Caique. No pé do monte, antes de subir, nós vamos fazer, o pastor Carlos faz, nós vamos fazer, é uma boa coisa. Vamos fazer um concerto com Deus. Está muito frio lá, irmão? E aí? Vamos ver como é que está. Vamos fazer um concerto com Deus. Se ficar muito frio, fala que a gente... Eu acho que eu deixei... Jéssica, tá aí, você baixa para 20 graus? 22. Não, põe 20 agora, depois a gente põe 22. Chegou não? Põe 20. Alergia. Eu sei, a rinite é braba. Então, no pé do monte, nós vamos fazer um concerto. O que é esse concerto? É assim, nós vamos orar juntos, né? Se a pessoa tem consciência de pecado, pede perdão a Deus, o sangue de Jesus limpa. Se a pessoa está muito nervosa, muito ansiosa, magoada, ela tenta voltar-se para Deus, para subir, totalmente concentrado em buscar a Deus. Pode clicar, Jéssica. Durante a subida, volta um pouquinho. É proibido brincadeiras, gracejos. Nós vamos praticamente em silêncio, subindo, é uma subida rápida, meditando e atentos, né? Atenção toda voltada para Deus. Falar só o necessário. Em cima do monte haverão diferentes momentos. Vamos ficar lá mais ou menos 1h30, né? Então haverão diferentes momentos. 1h30? Vamos chegar lá 5 horas. 1h. 1h e pouquinho. 1h até descer. 1h lá em cima. 1h30 tudo, 1h lá em cima. Então é proibido o homem orar com a mulher, a não ser que sejam casados. Pode clicar. Caso hajam manifestações demoníacas ou crises histéricas, somente os pastores ou quem eles comissionarem poderão atuar, né? Não é que vai acontecer isso não, né? A gente está regrando, né? Vai que aparece alguém lá e por alguma razão tem uma manifestação. Você sabe que o inimigo ele gosta muito de fazer cena, né? Isso é só para não deixar ele ficar fazendo cena lá e tal, só para não deixar roubar a atenção, porque nós não vamos lá para ver o demônio manifestar, certo? Não tem nada a ver com isso, não queremos isso, não nos interessa isso. Mas se acontecer, essa é a regrinha. Mais um clique. Caso hajam manifestações miraculosas, chão brilhando, chuva de luz, etc., porque ainda vai estar talvez um pouco escuro, manteremos a adoração e orações sem alardes. O objetivo é buscar Deus e não seus milagres. Isso pode acontecer. Irmãos que vão, não no caso do pastor Carlos, mas às vezes irmãos e irmãs vão ao monte e às vezes acontece alguma coisa assim esplêndida, né? O chão começa a brilhar e outras coisas desse tipo. Então, tem uma história interessante aqui na igreja. Na época do pastor Jaime, o pastor Jaime estava indo a um monte, eu não lembro qual monte era. Era mais afastado da cidade com um grupo de pessoas e numa das idas, o chão começou a brilhar. O que é brilhar o chão? Os gravetos, os pedregulhos começam a brilhar. Uma luz, não é uma luz muito intensa, né? Eu já vi, não é uma luz muito intensa, não é? É uma luz tênue, mas você fica um pouco impressionado porque ele fica um pouco, fica assim, se tivesse luz fosforescente. E muitos irmãos ficaram impressionados com aquilo, começaram a catar, pôr no bolso, eu vou levar para mostrar para os irmãos, encheram o bolso daquilo. Aí chegaram lá embaixo, só folha seca, graveto, terra. E chegaram aqui, não e tal, vamos lá, e lotou um ônibus. E falou os irmãos, eu quero ver, quero ver. Chegou lá, nada. Claro, viraria idolatria, né, irmãos? Então nós aprendemos muito claramente. Deus, ele não quer nos deixar idólatras, não. Se a gente for buscá-lo, a Deus, pode ser que ele faça alguma coisa para nos alegrar o coração. Mas se a gente for buscar os milagres, ele não vai acontecer, porque Deus não quer ídolos. Deus quer que a gente busque ele. Amém? Então eu só estou falando o seguinte, se acontecer isso lá, normal, glória a Deus, mas o nosso foco é o Senhor e a oração em Deus. Amém? Pode clicar.
Jéssica. Deve-se atender todas as orientações dos pastores, desobediências não serão toleradas. O pastor Carlos tem essa regra firme, eu concordo. É preciso bastante ordem nessas idas ao monte. Mais um clique. E nós vamos pegar os nossos pedidos aqui do culto de oração e vamos queimar simbolicamente, apenas como um símbolo, né? Não tem nenhum poder nisso, é apenas como um símbolo. E vamos usar esta queima, simbolizando a nossa esperança, a nossa expectativa, a fumaça subindo, né? De sermos ouvidos por Deus. Não que aquilo vai fazer Deus nos ouvir, obviamente que não. E não é também que a partir dali que Deus nos... Não é isso, é só um símbolo, só para que a gente pegue os papeizinhos e nos lembremos, né? Que a gente use esse símbolo como um lembrete para nós mesmos que nós temos colocado diante de Deus nossas orações insistentemente e elas têm subido a Deus como a fumaça sobe. Né? Só para isso, não há nenhum mágica ou ritual nisso, é um detalhe só. Mais coisa minha que eu acho bonito isso, né? Mas a gente sabe que a oração ela já foi até Deus e a realidade é mais importante que o tipo, né? O antítipo é mais importante que o tipo, né? A realidade é mais importante que o símbolo. O símbolo é apenas uma decoração que a gente faz. Acho que não tem mais nada não. Clica mais uma vez aí, Jéssica. Isto. Faremos todos os meses, na última terça-feira de cada mês, ininterrupta. Essa palavra está errada, né? Sem interrupção. Acho que está faltando um N lá. Sem interrupção. Está faltando um N lá. Sem interrupção. Um irmão, semana passada, me perguntou de novo, né? Vai ter culto tal dia? Eu falei, não, irmão, tem culto todo dia. Não, porque eu não sei, às vezes... Não, tem culto... vai ter culto. Segunda-feira passada eu tive que viajar, às pressas, na segunda-feira. Então, o pastor Edson que veio, né? Quem esteve aqui, esteve com o pastor Edson. Então, vai acontecer isso, de vez em quando aí. 1,3 vezes por ano. Bom, Marco, 1,3 vezes por ano em média. Sei, pode ser 0,7. Montão. Vai acontecer, lógico, a gente... Se a pessoa diz que eu tiver dor de barriga, não tiver jeito de vir cá, eu vou ter que ligar para alguém correndo, né? Isso. Então, vai haver culto sempre, como também haverá subida do monte sempre. O irmão Sirley, acho que espalhou para alguns irmãos aí que eu saí da igreja, que agora é o pastor Edson que assumiu o culto segunda-feira. Não, irmão. Não, irmão. Não sei como é que o pessoal... É impressionante como as coisas são, né? Jesus, bem que Jesus não julgue segundo as aparências, né? Não julgue. Aham. Coisa desse tipo. Talvez seja por isso. Olha para você ver, irmão Marco. Interpretação, né? Da igreja, da denominação ou da fé. Mas olha como é que a aparência é interessante. A gente tem que tomar cuidado para julgar. Porque o pastor Léo pediu, está há muito tempo já que ele pediu, para mim e para o Hélio, fazermos um estudo bíblico lá sobre temas específicos, né, com o Hélio, a história de Israel, comigo, escatologia, para o pessoal da liderança dele lá. Tem muito tempo que ele já me falou, a gente estava ajustando e agora deu para fazer. Então, nas sextas-feiras, eu e o Hélio estamos fazendo estudo lá, na Igreja do Centro. E eu falto segunda. Nós começamos há 2 semanas atrás, né? E eu falto na segunda. Vem o pastor Edson. Não avisei para ninguém. Aparece o pastor Edson aqui. Então, né, ligou os fatos, talvez, inferiu. Isso. Nós temos que tomar cuidado. A aparência é perigosa. Amém? Irmãos, tem lá atrás as nossas cumbuquinhas, nossas urnas de oração. Uma é para a gente orar aqui, no final do culto. A outra é para a gente colocar na urna aqui até a última terça-feira. Depois a gente recolhe e leva no monte sem citar o que é a oração. Só você e Deus sabe esse pedido. Mas nós vamos apresentar como igreja esses pedidos mais sigilosos, vamos dizer assim.
Porque às vezes tem algum pedido que a gente quer fazer, por alguma razão, não importa, a gente não quer que ele seja publicado, né? Tornado público. Mas a gente quer que interceda por ele. Então aquela segunda combuquinha é isso. Lá atrás eu deixei também a Bíblia, a Torá, para as irmãs e os irmãos verem como que é que os judeus têm a sua Bíblia, né? Em hebraico. Letra maior hebraico, letra menor aramaico. E o Novo Testamento grego, para a gente ter uma ideia de como é que é o grego, né? O Novo Testamento grego é a tradução interlinear do Novo Testamento. Então, o que foi feito? Eles pegam o texto grego e traduz palavra por palavra na ordem que ela está. Então, você vai ler lá o grego em cima, embaixo dele está a palavra em grego traduzida. Então, a frase às vezes não faz muito sentido, porque o pensamento da língua grega não é igual ao pensamento da língua portuguesa, igual no inglês, né? O inglês você tem que mudar a ordem, porque nem sempre o pessoal que pensa em inglês não pensa igual a gente pensa em português, né? Mesma coisa o grego, ele não pensa igual a gente. Então é interessante a gente ver como que é uma tradução crua, né? Se você pegar o Novo Testamento, como é que está a tradução crua do versículo? É bom para a gente, a nossa Bíblia não é assim, a sua Bíblia não é assim, ela não tem uma tradução crua, né? Os tradutores, eles ajustam o grego para o nosso português, mas lá está crua. É o que se chama tradução interlinear. Já o hebraico não, lá não é tradução. Bom, tem a tradução, na verdade, mas não interlinear. A tradução para o português, mas não é interlinear. Mas é bom para a gente ver lá como é que é o hebraico, né? Não sei como é que eles conseguem ler aquilo lá. Fico impressionado. Mas conseguem ler. E deixei alguns folhetos também para você pegar, se você quiser, para evangelizar, entregar para alguém. Eu sempre vou deixar uns folhetinhos lá, pode levar o que você precisar. Pode acabar com eles, não tem problema. Desde que você use, né? Não pode levar para casa e ficar encalhado, não. Não, eu vou levar isso aqui que eu quero deixar com um amigo, com um familiar. Que é para você. Oi? Nem fazer aviãozinho com ele, meu Deus do céu. Uhum. Amém? Irmãos, alguma dúvida sobre essa parte? Ok? A terça-feira que você quiser ir, que você estiver animado e tal, vem com a gente. É livre, qualquer um pode vir. Não tem problema faltar, não vir, não há nenhum controle de frequência, nem obrigatoriedade. Oi? Eu vou vir de carro, então a Nilma vai comigo, cabe mais 3. Se alguém vier a pé, então tem 3. Provavelmente tem mais gente de carro, eu nunca vim a primeira vez. Mas eu acredito que terá lugares. Eu tenho 3 lugares, por exemplo. Se alguém tiver carro, acho que seria interessante vir, porque, né, puder vir de carro, acho que é interessante. Muito bom. Coloca para nós outro slide, Jéssica. Na nossa sequência hoje, nós vamos falar sobre mordomia cristã, ou mordomia bíblica. Nós estamos estudando um grupo de temas relacionados à vida cristã normal, né? A vida cristã como a gente deve vivê-la. Então, a mordomia bíblica é o nosso tema de hoje, ou mordomia cristã. Pode clicar, Jéssica. Então, mordomia é ficar numa boa? Não, isso mesmo. Pode clicar, Jéssica. Está numa posição de ser servido pelos outros? Por que eu estou fazendo essas duas perguntas? Porque no vulgar aí, quando a gente fala mordomia, muitas vezes a ideia é essa. Você está na mordomia, hein? Normalmente significando uma das duas coisas. Você está numa boa, hein? Ou então você está numa posição que alguém está te servindo, né? Pode clicar, Jéssica. Isso aí seria uma mordomia nesse sentido vulgar, né? Você mandar no... Eu estou nesse lugar aqui, mandar essa foto, alguém vai te falar, você está na mordomia, né? Vai falar isso para você. Bacana, né? Glória a Deus. Mas mordomia não é isso não, mordomia bíblica. Pode clicar mais uma vez, Jéssica. Né? A gente sendo servido pelos outros, né? Quem está sentado não está na mordomia, não. Talvez quem está servindo, mas quem está sentado, não. Bíblica. Pode clicar, Jéssica. A mordomia pode clicar. Nada disso é ser mordomo. Mordomia é ser mordomo. É a ação de ser mordomo.
Não sei como é que fala no feminino. Mordoma? Acho que não. Governanta, isso mesmo. Feminino é governanta. É isso mesmo. Não, tá certo. O homem, quando, né, trabalha como mordomo, e a mulher trabalha como governanta. É essa a ideia mesmo. Né? Pode clicar, Jéssica. Que é a ideia de administrador. Então, a mordomia cristã ou bíblica é como que nós devemos administrar as coisas de Deus corretamente, de acordo com a vontade de Deus, com a Bíblia, como deve ser. Então, a mordomia significa administração. Mordomia bíblica é administração bíblica. Ser mordomo é ser administrador. Pode clicar. Administrador de quê? Dos bens de Deus, da casa de Deus, do mundo de Deus, do reino de Deus. Então eu e você, nós somos chamados para sermos os administradores do reino de Deus. E tudo que o reino tem. Pode clicar. Pode clicar de novo. A mordomia tem a ver com o conceito de adoção no plano da salvação. O plano da salvação tem basicamente essa sequência, inclusive temporal, né? Na eternidade passada somos eleitos predestinados, no tempo da nossa vida nós somos chamados, tornados propícios, reconciliados, justificados, remidos, redimidos, regenerados, tornados filhos, santificados e recebidos em adoção, vamos falar assim. E no futuro seremos glorificados. Então, no tempo da nossa vida, a adoção, que é ser um bom mordomo, ser uma boa governanta das coisas de Deus, do reino de Deus, é o ápice nesta vida, neste tempo que nós estamos vivendo, aguardando a bendita esperança, é o ápice da nossa salvação. Quer dizer, se nós chegarmos a uma mordomia plena, né, a uma mordomia correta, a sermos administradores do reino de Deus corretamente, nós chegamos na maturidade plena da salvação, do que é possível chegar aqui nesse tempo nosso. Então a adoção corresponde a isso. Eu já frisei, né, que a gente tem que tomar cuidado com esse conceito de adoção no plano da salvação. Quando a Bíblia fala que nós fomos recebidos em adoção, né? Esse conceito de adoção no plano da salvação não é o conceito de adoção que existe no vulgar aí. Porque adoção no vulgar normalmente está relacionado a filhos, né? Você, quando faz uma adoção, normalmente se referindo a filhos, você adota um filho, quer dizer, o filho não é seu, não foi você que gerou biologicamente, mas você toma para si aquela criança como seu filho, né? O pessoal até fala filho do coração, né? Então o conceito de adoção no vulgar não é o conceito de adoção no plano da salvação. A adoção aí não é que a gente não era filho de Deus e Deus nos adotou. Não é. A regeneração é exatamente a nova geração. Nós somos nova criatura. A Bíblia fala que nós somos gerados por Deus. Nós somos filhos legítimos de Deus. Nós não somos filhos adotados. Somos filhos legítimos. A adoção aí remete a um costume que existia, ainda existe, de fato, mas no tempo antigo existia, nos tempos bíblicos existia formalmente o momento em que o pai reconhecia o seu filho como apto para administrar os seus bens, os bens da família, os bens de herança. Então o pai, nessa cerimônia de adoção, ele reconhecia o filho como competente, tem juízo, tem maturidade, tem capacidade de administrar. Meu filho chegou à maturidade, o juízo que eu posso pôr na mão dele, que ele não vai pôr tudo a perder, que ele não vai dar burrada, ele está em condições de fazer isso. Então a adoção é isso. Então a adoção ela é o correspondente a ser mordomos. Né? Nós somos tornados aptos para a administração do reino na adoção. Pode clicar, Jéssica. Eu vou passar isso aí. Pode clicar. Isso são cada item do plano da salvação. Pode clicar. E vamos ficar na adoção.
A adoção, ela é o momento em que Deus nos reconhece como herdeiros, como aptos, herdeiros aptos de Deus para a administração do reino. Uma coisa importante é que nós não podemos esquecer que Deus nos salvou para governarmos o universo com Ele. Por isso que Jesus é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem são os senhores e reis que Ele está sobre? Eu e você, nós. No milênio, a terra vai ser governada por Cristo e pela igreja, nós. Nós vamos governar a terra. E posteriormente vamos governar o universo. Tudo que é possível ser governado, tudo que significa governar, administrar, seremos nós. Isso é muito lindo, né? Porque é como se Deus falasse, vocês vão criar o universo junto comigo agora. Eu vou dar a vocês a prerrogativa de serem co-criadores. Porque o regente, o administrador, ele cria as coisas. É do jeito dele. Sim, já somos. Já somos. Somos em potencial, todos nós, em potencial, mas nós precisamos fazer o potencial se tornar a ser. Lembra a parábola do talento, Douglas? Todo mundo tem um talento, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem. Aquele que enterra, fez errado. Está lá na mão dele, está lá a capacidade, mas ele não põe em prática. Então nós precisamos pôr em prática, operacionalizar, operar o potencial que temos. Né? Mordomia é isso. Pode clicar, Jéssica. Adoção é o ato de Deus nos confirmar como filhos capazes de administrar as coisas do reino. Temos que exercer a mordomia, que é isso. Pode clicar. O que tem para ser administrado? Pessoas. Nós temos que administrar coisas relativas a pessoas. Relacionamento com pessoas. Temos que aprender a administrar relacionamentos. A maturidade cristã, ela engloba a habilidade de relacionamentos interpessoais. O cristão maduro, o bom mordomo, a boa governanta, vou falar só o masculino, o bom mordomo incluindo as irmãs também. O bom mordomo, o bom administrador, maduro, que é apto para administrar o reino, ele tem que saber administrar relacionamentos. E você tem que aprender isso, irmão. Eu tenho dificuldade, irmão, tem que aprender. Tem que aprender. Administrar relacionamentos. Em todos os níveis. Casamento, obviamente, mais íntimo e significativo dos relacionamentos humanos, e todos os demais, colegas de trabalho, de escola, familiares, entrar e sair de qualquer lugar, né? Como a Bíblia. Administrar os relacionamentos com os inimigos, temos que aprender. Serviço de liderança, auxílios e socorros e tudo que relaciona com pessoas. Pode clicar, Jéssica. Processo, temos que aprender a administrar processos, que são modos e maneiras de se entender e de se fazer as coisas. Talvez, né, a gente poderia dizer que a gente estuda, uma boa parte do nosso estudo, principalmente curso superior, muito para isso, né, para saber fazer as coisas, entender e fazer as coisas. Sobre escola, especialmente sobre universidade, na verdade vale para tudo, não é só universidade não. Escola, né, essa coisa que chama escola, que a gente tem hoje, ela é uma invenção da igreja da Idade Média. A escola, ela era uma extensão da igreja. A igreja que criou as escolas e mantinha as escolas. Para quê? Para isso. Para que a escola fosse uma maneira da gente aprender a administrar, entender e saber como fazer as coisas todas. Né? Qual que é a irmã que é enfermeira? A mesma irmã, né? Já foi. Então, por exemplo, a irmã que é enfermeira. Tem um jeito de você fazer uma pinçadinha aqui para tirar sangue na veia, de fazer um curativo e tudo mais, de lavar, de fazer tudo, a dosagem. Se a gente faz isso com competência,
Nós estamos administrando um processo. E fazer isso com competência faz parte da mordomia cristã. A gente não pode pensar que mordomia cristã é uma coisa só para dentro da igreja, irmão Antônio. Não é só vale para dentro da igreja. Como é que eu lido que... Não. Nós temos que ter uma cosmovisão bíblica, né? Na verdade, o reino de Deus, a Bíblia fala que o reino de Deus domina sobre tudo. O reino de Deus está em tudo. Em tudo, em tudo. Em tudo. Não significa que eu tenho que ficar religioso, né? Ou falando de religião. Não é isso, não. Eu estou falando que a excelência do reino, ela invade tudo. Não é? Espera-se que nós cristãos sejamos excelentes naquilo que a gente faz. Não é só aqui na igreja, não. Uma excelente enfermeira, um excelente analista de sistemas, uma élita. Exatamente. Fazer tudo. Nós temos um problema assim que a gente tem que saber, a gente tem que falar para a gente saber. Muitas vezes o evangélico, né, vamos falar assim, o cristão evangélico, ele dá muita atenção às coisas da igreja espirituais, e a hora que vai lá fora, vamos falar assim, avacalhado, sem responsabilidade, não se esmera, é medíocre, não empenha. Está errado. Está errado. Exatamente. Exatamente. E a gente pode pedir a Deus que nos faça excelentes nas coisas seculares, vamos dizer assim. Né? As coisas que não são religiosas, vamos colocar assim. A Bíblia fala que Deus encheu Bezalel e Aholiabe, é esse o nome dele? Acho que é isso, Aholiabe, para que eles fossem capazes de fazer toda a obra de artífice na construção do tabernáculo. O Espírito Santo deu a eles capacidade de serem artesãos, de serem marceneiros, trabalhar com madeira, trabalhar com metal, trabalhar com tecido, com tintas diferentes. Coisas absolutamente seculares e nada, a princípio, né, a não ser o tabernáculo, que tem uma função religiosa, mas fora isso, é uma questão puramente natural, puramente secular, e o Espírito Santo os encheu de sabedoria para isso. Na verdade, a igreja, nós somos chamados para a excelência em todos os campos. E nós temos que empenhar para isso. Tem que ter empenho. Não é assim, paf, né? Baixou o santo aqui, né? Devia nem falar isso, né? Devia nem falar isso. Devia nem falar isso. Quer dizer, o Espírito Santo nos enche de habilidade na medida em que eu quero, né? Nós não somos adeptos do Espiritismo, certo, irmão? Certo, irmã? Que o Espírito, a entidade baixa lá e a pessoa começa, né? Interessante, Verdade, desce lá um físico lá e a pessoa começa a desenvolver lá a teoria da relatividade sem nunca ter visto. Nunca ouvi falar disso também não. Como o diabo é surdo, sei lá, né? Nós não somos assim, né? Quer dizer, se eu quiser saber a teoria da relatividade, eu tenho que estudar a teoria da relatividade. O Espírito Santo vai me ajudar a entendê-la. Né? Judeu. Concordo. Muito bem. E a terceira coisa, recursos. Nós temos que administrar bens materiais, dinheiro, infraestruturas e outras coisas mais. Pode clicar, Jéssica. Quais os escopos da mordomia, né? Primeiro escopo, o individual. Nós temos que aprender a administrar nossa vida pessoal, que é o escopo individual. Então eu tenho que aprender a administrar minha vida pessoal. Tenho que aprender. E o coletivo, né? Pode clicar, Jéssica. Nós temos que aprender a administrar as coisas que são coletivas, que são das organizações que a gente faz parte. A igreja
e além, as outras organizações que a gente faz parte. Escola, né? Trabalho, etc, etc. Comunidade, ONG, empresa, família, né? E tudo mais. Pode clicar, Jéssica. Quando a gente cruza esses dois cortes, né? Pode clicar. O que tem para ser administrado, pessoas, processos e recursos, com escopo individual e coletivo, a gente tem algumas categorias de áreas de mordomia, que eu dei alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, no escopo individual, relativo à pessoa, eu tenho que aprender a administrar meu corpo. Mas irmãos já pensaram nisso, que a gente tem que administrar o nosso corpo? Os irmãos também? Por exemplo, tomar banho. Tomar banho. É uma administração do corpo. Os rabinos falam que tomar banho é coisa de santo. Entendeu? Que o santo é limpo. Faz sentido. Faz sentido. Né? Aquela pessoa que fica cheirando mendigo, sei lá, está com algum problema. Sim ou não? 2 semanas sem tomar banho. É, exatamente. Então, tomar banho é um exemplo de administração do corpo. Alimentar-se bem. É. E é uma área que eu particularmente acho que nós evangélicos pisamos muito na bola. A não ser os adventistas que são mestres nisso, né? Mas fora os adventistas, já falei isso aqui, né? O evangelho ele toma 1,5 litro de Coca-Cola por dia. Não tem como funcionar direito o organismo. Ele não almoça sem uma garrafa desse tamanho de Coca-Cola. Tem alguns irmãos que falam isso. Senão eu passo a Coca-Cola o dia inteiro. Não estou falando que Coca-Cola é pecado, não. Mas 1,5 litro todo dia, não almoçar sem Coca-Cola, tem alguma coisa errada. O Jean está até né? Horrorizado ali que alguém faça isso. Tem, Jean, que faça isso. Né? Comer demais. O Marcos. Mas não é mais hoje. Diminuindo. Vou dar uma sugestão. Água mineral com gás. Pinica a língua do mesmo jeito e a gente pensa que é Coca-Cola e não faz mal. Hã? E não precisa e nem deve, né? É meia hora, 1h30 depois, ou um pouco antes, né? O problema é que a gente come da sede, né? Muitas vezes a gente come da sede. Aí você quer beber água logo em seguida. Uhum. É. Eu estou fazendo assim, como eu tenho sede, então eu tomo água antes, meia hora, 40 minutos antes, bastante água, e eu almoço, não dá sede nenhuma. É. Então é administração, tá vendo? A gente vai aprendendo a administrar, por quê? Por causa da saúde. Por causa da saúde. Por que a alimentação, nós temos que aprender a comer? Nós temos que aprender a comer. Né? O pai da medicina dizia assim, seja o teu alimento o teu remédio. E não adianta, se eu como mal, eu vou ficar doente. Depois não adianta, Deus esqueceu de mim. Não esqueceu de você, irmão. Não esqueceu de você. É uma lei natural. Eu me alimento mal, meu organismo reage. Eu vou ter problema de saúde, minha mente não vai ficar legal, meu ânimo, eu vou ficar desanimado, desanimada. Né? Vai ficar. E vai por aí afora. Então a gente tem que aprender a comer. Inclusive, não comer corretamente, no sentido de glutonaria, se torna até pecado. Jean. Se torna um vício, finalmente. Né? Finalmente se torna. Acaba sendo uma forma de idolatria. Né? Quer dizer, eu não tenho prazer na vida se eu não tomar 1,5 litro de Coca-Cola no almoço. O que mais que a administração do corpo? Exercício físico. Eu já contei para os irmãos, né? Aquele exemplo do pastor, um pastor americano que estava mal, assim, sentindo mal com Deus, na vida espiritual. Ele chegou para Deus, o que está acontecendo? Eu não estou vendo pecado na minha vida, será que eu estou com um pecado escondido? Me revela, porque eu estou mal. Ele disse que Deus falou com ele assim, não, você está precisando fazer caminhada. Está muito sedentário. Deus fala isso? Fala. Foi ele que criou o corpo. Aliás, a medicina já fala, já está mais que o nosso corpo foi feito para funcionar.
É uma máquina que, se você deixar ela parada, ela vai dar problema. Tem que funcionar. Foi feito, né? Deus fez o corpo para funcionar. Então nós temos que fazer exercício físico. É obrigatório. O que mais na parte do corpo, né? Asseio, eu falei mais ou menos brincando, mas é verdade. Nós temos que ter asseio no corpo. Eu falei sério, os rabinos, eles consideram que uma das manifestações da santidade na vida de uma pessoa é asseio. Curioso, né? Ele fala que o santo e a santa são asseados. Curioso isso. Mas eu concordo, 100%. Tem um aspecto aí do corpo que não é o tema que eu quero desenvolver muito, mas é um aspecto que Paulo fala, que é a questão sexual também. Né? Administrar o corpo, Paulo fala nesse sentido. Né? Que a gente tem que saber administrar o corpo na parte sexual. Isso significa, basicamente, não se entregar a pecados porneia, né? As formas de pecado porneia. Paulo fala que todo pecado é fora do corpo, a não ser os pecados porneia, que são contra o corpo. E ele fala que isso é uma categoria de pecado que ele considera especial, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Né? Então, nós temos que administrar o templo que o Espírito Santo está. Administrar pensamentos, vamos colocar pensamentos no corpo? Pensamentos no corpo que a gente pensa com sério. Aliás, Paulo fala uma coisa, que Deus vai julgar os homens, não os ímpios, né? Pelo que fizeram com o corpo. Curioso, né? Tudo que você faz, você observou que tudo que você faz com o corpo? Virtude ou pecado? Tudo que você faz com o corpo. Tudo que você faz com o corpo. Se você fala com o corpo. Se você pensa com sério. Se você fez com a mão. Pé. Então o nosso corpo é um instrumento de tudo que a gente faz. Podemos usá-lo para o bem ou para o mal, no pecado. Para a virtude ou para o pecado. Né? Então a administração do corpo é muito importante. Pensamento. Administrar pensamento. Temos que saber administrar pensamento. Eu já falei com os irmãos, né, as irmãs, que eu tenho até determinados pensamentos eu não penso à noite. Porque vai atrapalhar meu sono. E quando eu acordo de madrugada pensando naqueles pensamentos que tiram o sono, eu dou um jeito de pegar um livro para ler, para tirar aquele pensamento da minha cabeça. Porque fica rodando a cabeça da gente assim, né? Tem uns pensamentos que você não pode pensar à noite nem de madrugada. Se amanhecer o dia, eu penso nisso. Brincadeira séria. Tem que administrar pensamento. Pensamento negativo. Né? Pensamento. A gente tem que identificar o pensamento. Peraí, esse pensamento não está certo, não. Eu estou pensando de um jeito errado aqui. Vou corrigir esse pensamento. Outras coisas. Alimentação a gente já falou. Talentos, está na área de processo que eu coloquei. Individual. Talentos, né? Temos que administrar os talentos. Todos nós temos talentos, amém? Todos nós temos talentos. Agora a área coletiva. Administrar relacionamentos, processo. Administrar a burocracia. Esse exemplo, né? São alguns exemplos, tem outros. E administrar as coisas comuns, né? Que pertencem a todos, né? As comunalidades, né? Eu tenho que administrar esse púlpito aqui porque tem mais pastor que usa, mais pregador que usa. Então eu não vou deixar ele estragar. Alguém já não administrou bem minha mesa nova lá. Oh, meu Deus do céu. Comprei uma mesa lá, arranharam ela aqui. Achando que enfiaram em algum lugar, tinha um parafuso, deve ser. Administraram mal a mesa que é de uso comum. Quer dizer, um exemplo de má administração. Depois as irmãs vão ver lá um arranhadão em cima dela. Oh, meu Deus. Fiquei chateado. Essas cadeiras também, tem gente que administra mal essa cadeira. De vez em quando aparece um chiclete nela aqui. E outras coisas mais. A pessoa vem cá e puxa assim, ó. Tuf, só para ver arrancar. Oh, meu Deus do céu. Não está ainda maduro, não. No reino, não. Pois bem, nós vamos parar aí hoje para a gente abrir, para ter tempo de oração. Mas antes vamos ler aqui na Bíblia um pouco mais sobre a mordomia. E depois a gente passa para mais perguntas e discussão. Aqui em Colossenses. Não é Colossenses, não. Lucas, perdão. Colossenses a gente já leu, né? Lucas, capítulo 12. É a parábola do servo vigilante a partir do versículo 35. Então, o nosso Senhor Jesus, ele proferiu esta parábola, uma das parábolas dele,
Ele diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e faz coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Pecado na ignorância, né? Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Essa parábola do servo vigilante vigília, né? Versículo 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Os judeus, eles dividiam a noite em vigílias, né? Se eu não me engano, de 3 horas a cada uma, né? Então tinha 4 vigílias à noite, se eu não me engano. Começava umas 6 horas da tarde até 9 horas, era a primeira vigília. 9 à meia-noite a segunda vigília, meia-noite às 3 da manhã a terceira vigília, e 3 da manhã até 6 da manhã, quarta vigília. Então, o que Jesus está falando aqui? Pode ser que o Senhor venha entre 9 e meia-noite, ou entre meia-noite e 3 horas da manhã, quer dizer, uma hora inesperada. Mesmo que ele venha numa ou não, estejam preparados, né? Interessante que a meia-noite é que é o meio das duas, né? Meia-noite que é o meio das duas. Então ele está falando, estejam preparados. Isso aí mostra para nós que a gente deve estar servindo o Senhor fielmente a todo tempo, né? Se a gente soubesse, se o ser humano soubesse que dia e que horas que Jesus vai voltar, mais ou menos um mês antes ele arrumava tudo, sacava certinho para ficar preparado, né? Antes avacalhava, né, irmão Hélio? Antes era de qualquer jeito, né? Então isso chama-se reserva disciplinar da profecia. Todas as profecias têm uma reserva disciplinar, ou seja, Deus não revela tudo para o nosso bem. Se ele revelasse tudo, a gente ia ficar sem vergonha. Então Deus oculta algumas coisas. Então a hora, o dia e a hora que Jesus volta está oculto, por causa disso que se chama reserva disciplinar da profecia. Deus não revela tudo para o nosso bem. Porque se a gente soubesse de tudo, nós iríamos relaxar e ficar avacalhado. Como ele não revela tudo, a gente é obrigado, né, a andar direito o tempo todo, e isso nos salva. Glória a Deus. Então, nessa parábola aparece a palavra mordomo. As irmãs viram? Onde que está? No versículo? Qual versículo está aí? 42, né? Está mordomo nessa versão também, Jéssica? Quem é o mordomo fiel e prudente? Então aparece a palavra mordomo na Bíblia. E aí está claro Jesus falando, se você for fiel nesse pouco que Deus te confia, Ele vai te fazer mordomo, né? Ele vai te colocar sobre o muito que virá, que é o governo do universo. Se nós somos fiéis no pouco, estamos aprovados para cuidarmos do muito. E em Lucas 16, tem essa parábola do administrador infiel, que é muito curiosa, muito curiosa. A parábola do administrador infiel é uma parábola muito curiosa, porque Jesus fala umas coisas aqui que são estranhas. Então vamos ler aqui, em Lucas 16, 1 em diante.
Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Curioso aí, uma das coisas, não curiosas, mas importantes é: presta contas da tua administração. Nós temos que prestar contas, né? A prestação de contas é uma coisa boa. Alguém já disse que quem não presta contas vai errar. Vai errar. A prestação de contas, a gente saber que a gente tem que prestar contas, protege-nos contra formas de corrupção de toda espécie. Eu saber que eu tenho que prestar contas, tem alguém a quem eu tenho que prestar contas, faz bem para mim. Uma pessoa que não presta contas a ninguém vai errar. Curioso isso, né? Prestação de contas é uma coisa boa para nós. Então o Senhor aqui fala: você vai prestar contas da sua administração. Você vai prestar contas do que você fez com o seu corpo, por exemplo. Você fez com seus talentos. Você fez com seus bens. Você fez com seu tempo. O que você fez com seu tempo, Marcelo? O que você fez com seu tempo? Tem hora que eu fico com vergonha. Senhor, assisti aquele filme lá que não prestou para nada. Exatamente, irmã. É a sensação que eu tenho. Cada vez mais eu estou nessa sensação. Cada vez mais. Eu tenho um problema com filme de ação, de guerra. Minha esposa sabe. Eu estou lá, parece uns tanques lá, um soldadinho. Nossa, eu quero ver isso aí. O que vai dar? Não estou falando que é pecado, não. Estou falando que é pecado, não. Nem sempre é pecado. Só estou dizendo que eu tenho uma fraqueza para essas coisas. Um filme lá de perseguição policial. O negócio lá, o cara está numa ponte, fazendo não sei o que, assim, para. Nossa, eu fico assim, eu quero ver esse negócio aí. Estou dizendo que é pecado, não. Só que por causa disso eu vou dormir meia-noite, porque o filme termina tarde. Dorme meia-noite, você levanta que horas, irmão? 8 da manhã, mais ou menos, né? Você levanta às 6, aquela cara de sono, né? Nossa, quando levanta. Então atrasa o dia. E essa sensação que a irmã dela falou. Nossa, viu o filme, acabou o filme. De vez em quando eu não acho isso não, mas outros de vez em quando eu acho isso. Interessante e tal. Não é toda vez que eu fico com consciência pesada quando eu filmo, eu estou ficando ultimamente com vários. Perdi meu tempo. Não que foi pecado, exatamente. É a sensação de administrar mal o tempo. Aí é ruim também. Não serve mesmo. Aliás, por falar nisso, esses dias atrás eu estava em algum lugar, eu estava passando um pedacinho desse vídeo, eles são meio malignos, hein? Hein? Esse video show da Globo, eles falam umas coisas esquisitas. Nossa, uma malignidade assim, um deboche, uma zombaria assim, de um jeito, um escarnecimento. Nossa, pesado, pesado, um negócio pesado. Mas voltando à administração do tempo. Talvez em Efésios fala que a gente tem que remir o tempo, porque os dias são maus. Ele está falando de administração do tempo, né? Paulo fala de administração do tempo. Eu confesso para os irmãos que é o meu maior problema nessa área de mordomia. E considero eu, não que é o único, mas é o maior. Eu tenho me esforçado há anos para administrar bem o tempo. E eu confesso que não é simples. Existe muito ladrão de tempo. Irmã? Não, dormir não necessariamente é desperdiçar o tempo, né? Porque às vezes ela levanta mais animada, mais disposta, rende mais, né? Uhum.
É. Então, mas entra um pouco a administração do tempo, né? Do corpo, né? A questão do dormir, né? Tem pessoas que dormem depois do almoço um pouquinho. Tem que ser só um pouco. Porque elas levantam mais ativas, mais animadas e rendem mais, né? Ou dormir no meio da tarde, ou dormir um pouquinho em algum momento, né? Nem tudo é exatamente um desperdício, né? É por isso que administrar, né? Administrar vai ter coisas que cada um tem o seu jeito, né? Não tem regra para algumas coisas. É errado dormir durante o dia? Talvez para alguém não. Né? Tem pessoas, por exemplo, que rendem mais à noite, né? Dependendo, tem certos trabalhos. Eu tinha um professor lá no Unicamp que ele era noturno. Ele começava a trabalhar 9 horas e ia até 5 da manhã, 6 da manhã. E dormia de dia, obviamente. Né? Tem um amigo que é assim? Tomás assim? É noturno, né? Tem gente noturna mesmo, já notei isso. Tem gente que rende mais à noite. À noite. É. Então a gente tem que achar o nosso jeito, né? E depois, até onde que eu li, meu Deus? Eu parei, né? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Versículo 3. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Um volume lá. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Olha o versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, espertamente, sagazmente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. O que será que o nosso Senhor Jesus está querendo dizer com esse versículo 8? Eu vou dizer a minha opinião. Não é que ser safado, corrupto é elogiável, mas sim que eu acho que o Senhor, né, que representa Deus aqui, falou assim: puxa vida, como eu gostaria que os meus filhos fossem espertos para o bem, como o ímpio é esperto para o mal. Eu entendo assim. Isso. Como eu gostaria que os meus filhos fossem... Não vou falar esperto, porque dá a impressão que é sem vergonha isso, né? Podemos falar esperteza, mas eu vou tentar uma outra palavra. Isso, é isso mesmo. Como eu gostaria que os meus filhos fossem proativos, inteligentes, hábeis. A palavra hábil é boa, porque está usando aqui. Fossem hábeis. Ou seja, como eu gostaria de ver meus filhos excelentes, como às vezes eu vejo o ímpio ser excelente. Entendeu? E é um dos problemas que a gente tem. Muitas vezes o ímpio é mais excelente que o crente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas será que é só a igreja? Será que é só a igreja? Corretos. É o caso aqui, inclusive. É verdade. É como disse um irmão uma vez: não tente competir com o ímpio nas coisas do mundo, que ele vai te vencer sempre. Nas coisas do mundo, as coisas pecaminosas. Não tente competir, ele vai ser melhor que você sempre. Nesse sentido. Agora vamos pegar o lado bom da coisa. Quer dizer, a habilidade, muitas vezes você vê, por exemplo, música, né? O ímpio toca melhor que o cara que louva a Deus aqui. O irmãozinho vai melhorar, é claro, mas ele tem que se empenhar, não tem? Só porque canta para Deus tem que ser desafinado? Isso que eu falei que meu pai entendia. Tem uma igreja lá perto de casa que, meu Deus, o menino lá tá desafinado. Isso. Aí eu falei, mas meu pai falou: mas eles cantam para Deus. Não, calma aí, Deus aceita o melhor azeite, Deus não aceitou É o coração, né? não aceitou a oferta de Caim. É o coração. Quer dizer, se for cantar como Beck numa banda de batidão, vai fazer curso de música,
vai treinar a voz. Agora eu vou cantar louvor, de qualquer jeito. Não, ué. Não, ué. Ó, o foco também que o ímpio tem foco naquele erro, conseguir voltar, já Então, o evangelho, Deus vai me dar. também, Deus vai me dar tudo, né? Não é assim, né? Então, é aqui que a gente vê, né? Eu vejo como se fosse um suspiro de Deus, como se Deus falasse assim, como eu gostaria que os meus filhos tivessem um empenho, como às vezes eu vejo o ímpio tendo. O pessoal fala assim, se os cristãos, como é que eles falam? Esses dias eu ouvi, se os cristãos fizessem pela verdade o que os ímpios fazem pela mentira, o mundo seria outro. Já ouviram isso? Também, muitas igrejas dizendo que o evangelho tinha que ser muito santo, bonzinho, assim. É um conceito de santidade errado, né? O cara vai passar perto, não, mas eu te perdoo, irmão. Exatamente, eu concordo com Douglas. Eu acho que isso eu já falei que, em minha opinião, isso é uma piedade católica. Como é que é o santo católico, né? Sim, eu acho que é uma herança católica dentro da igreja evangélica. Quer dizer, o que é o santo? O santo é aquele que você pode dar uma paulada na cabeça dele, ele olha para você assim. Você pode passar ele para trás, ele te perdoa. Você pode insultar ele fica lá do mesmo jeitinho, paradinho. É uma forma de piedade. A outra face, né? Que não é isso, né? Então eu vejo assim, a gente tem que olhar a Bíblia, né? Como é que Jesus era santo? Como é que era a santidade de Jesus, né? Paulo também. Como é que era a santidade dos homens de Deus? Como é que era a santidade de Abraão? Como é que era a santidade? Vamos pegar de Jesus. Como é que era a santidade de Jesus? Como é que era a santidade? Ele é que é santo. O padrão de santidade é Jesus. Ele ficou nervoso uma hora? Ficou. Desceu o chicote na turma lá. Virou mesa. Ele não conversava com o fariseu, abaixando a cabeça para o fariseu. Ele conversava figuras, os próprios. E discutia, no sentido. Ele travava ali uma argumentação. Ele não se intimidava, né? E os Entendi. próprios, na hora de puxar a orelha dos próprios Discípulos. dele, teve aquela que estava dentro do monte e falou: seus discípulos não estão expulsando o demônio. Ele falou: até quando vou estar com vocês em relação a adúltero e Wesley? Exatamente. Ele era sincero, franco nesse sentido, né? Falava a verdade, falava: o dia que te convidar para uma festa, não sente lá com os principais, não. Sente lá atrás, sem saber. Olha, imagina. Então, fica aqui para nós se os irmãos pensam de outra forma, pode manifestar-se. Mas para mim, manifestando o meu entendimento, fica para mim essa mensagem. É como se Deus estivesse falando, eu queria com os meus filhos, e eu recebo isso para mim. Recebo isso para mim. Marcelo, Deus quer que você seja excelente naquilo que você faz. Impense. Impense. Não é que nós vamos ficar apostando contra o ímpio, né? Ficando assim, disputando, né? Não é isso, não. Né? Isso é bobagem. É uma questão entre nós e Deus, né? Eu quero fazer bem feito porque eu quero agradar o meu Deus. Eu quero que ele fique satisfeito comigo. No fim das contas, a gente fica satisfeito com a gente também. Existe realização pessoal, que é muito importante. Bom, vamos continuar. Versículo 9. E eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, as riquezas de origem iníqua, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é justo no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem iníqua, injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, daquilo que não é seu, se você não é fiel em administrar aquilo que não é seu, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, ou aborrecerá um e amar o outro, ou se devotará um e desprezará o outro, não poder servir a Deus e as riquezas. Então, esses dois textos aí que eu queria deixar com os irmãos, para a gente ver aí o conceito de administrador e de mordomo, e como que Jesus tratou nessas parábolas esses dois conceitos. Vamos abrir então uma mais participação, contribuições, perguntas, discordâncias. Irmão Antônio. Cingir o lombo. O que eu já li.
É. Quando Pedro fala uma de suas cartas, né? Que a gente tem que cingir os lombos. Paulo fala também, né? Cingido com o cinto da verdade, né? Então, o que eu já li de cingir, cingir significa vestir-se, né? Então, e me parece, eu já li em algum lugar que era bastante costume deles, dos judeus, a vestimenta ter correias, às vezes para segurar uma peça de roupa. Então a ideia, eu entendo que é você estar vestido de um modo adequado para uma tarefa, estar preparado. Inclusive aquele texto de Paulo do Armadura de Deus, ele fala de cingir-se lá. E a ideia que eu já li é isso, que o soldado romano, quando ele põe a armadura, a peça final era o cinto. E quando ele passava o cinto e apertava e fivelava, sinal que ele está todinho preparado para a batalha. Era a última peça que ele punha e estou pronto, posso ir. Então, parece que tem essa ideia de preparação, né? Como é que foi ali no texto que ele está? Foi no primeiro texto, né? Lucas 12, né? Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Então, preparado esteja o corpo no sentido de você, né? Esteja preparado, né? E acesa a candeia. A cadeia acesa é para você andar, né? Para você avançar, né? Então esteja preparado para você avançar. Enxergando, lógico. Cadeia, caminhar na escuridão, né? Já. Eu não entendi o Senhor Jesus quis dizer aqui no versículo 9 do capítulo 16. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Falou coisa forte aí, irmão. Falou coisa forte aí. O que os irmãos e irmãs acham disso aí? Primeiro que é esquisito, né? Eu vos recomendo. Estranho, né? Jesus recomendando para você fazer amigos das riquezas de origem iníqua. Você esperava que ele falasse o quê? Não mexa com riquezas de origem iníqua, sai fora disso. Fala, não, eu recomendo para você, pega a riqueza de origem iníqua e faça amigo delas. Olha, bacana. Fala assim, portanto, eu vos recomendo, usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, para que quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. As riquezas deste mundo, bem. Administre bem o dinheiro, a riqueza, os bens e recursos deste mundo mal. Tudo que está ao seu alcance, use essas coisas que o mundo tem, muitas vezes de origem iníqua mesmo, mas use para o bem. Né? Use para o bem. Mais alguma coisa? A irmã falou, né, que achou esquisito também, né? Sabe, eu vou dizer mais como eu entendo isso, eu vou dizer mais então, para suscitar mais discussão, ou oposição, ou discordância, etc. Eu entendo que Jesus está falando assim, toda a riqueza desse mundo é iníqua, toda, sem exceção. Portanto, você vai estar sempre lidando com riquezas de origem iníqua, sempre, porque o mundo é iníquo, tudo é iníquo. Então, você não tem saída, você está sempre lidando com riquezas iníquas. Nem que seja o seu salário. O seu salário é de origem iníqua. O lucro do seu negócio é de origem iníqua. Não que você é iníquo, safado, sem vergonha, não. É como se, eu sinto que ele estivesse falando assim. Não pense você que é só o pessoal que faz propina na Petrobras que é corrupto, que tem riqueza de origem iníqua, não. Não é só o corrupto, não. É claro que eles são, óbvio. Mas, na verdade, é tudo, tudo, tudo. Se você for pesquisar, em última instância, na raiz desse mundo, tudo é origem iníqua. Vou dar um exemplo mais claro que eu quero dizer. Quem pode dizer, digamos que eu sou um empresário, digamos. Então eu tenho empregados, trabalham para mim, eu faço um salário para eles e pago.
Quem pode dizer, nem vou falar do salário que eu pago, vou falar do lucro que eu tenho como empresário. Eu tenho um lucro. Aquele lucro é feito do quê? Pelo trabalho dos meus empregados, pelo preço que eu ponho nas mercadorias e tal. Quem pode me garantir que eu não cometi injustiça nenhuma? Com um empregado? De repente eu paguei ele menos do que eu deveria. Eu pago o mesmo salário para dois, mas um merece mais, eu pago igual. Quem disse que eu sou completamente justo? Quem disse que o preço que eu vendo é sempre absolutamente justo? Quem disse que tudo que eu falo daquela mercadoria é justo? Quem disse isso? Eu vendo um eletrodoméstico lá e eu falo, não, pode levar, é bom, e a pessoa compra, dá um problema, assistência técnica é uma droga, ele acaba perde o dinheiro dele. Será que eu não estou, em certo sentido, eu não fiz de má fé, mas será que eu não estou compactuando de alguma forma com o sistema iníquo, eu acabei entrando ali? Ou seja, eu sinto assim, como Jesus falasse, tudo. Eu, como professor, vou falar aqui de mim, viu? Não vou falar nem do Antônio nem do Marcos, não, vou falar de mim. Quem garante que o salário daquele mês eu mereço? Sei não. Cai na minha conta lá, pode ser que algum mês eu não mereça aquilo, não trabalhei como deveria. Quem disse? A impressão que eu tenho é isso, o entendimento que eu tenho é o seguinte: você sempre vai estar lidando neste mundo com riqueza de origem iníqua. Portanto, faça o melhor uso que você puder dela no reino. Faça o melhor uso. É isso que eu entendo. Né? Você sabe que tem traficantes no Rio de Janeiro que dão dízimo em igrejas lá, né? É outra história, eu não quero falar disso. Tem uma palavra que fala, que eu não sei onde que está, mas fala: tudo que vier à sua mão, fazer bem feito, como se estivesse fazendo para o Senhor. Né? Então, na realidade, tudo tem raiz mesmo desse mundo que jaz do maligno, mas se vier na nossa mão, a gente santifica fazendo a parte da gente, né? Eu creio nesse sentido. Às vezes você tem que falar, a pessoa quer que você fale uma mentira, né? Ah, tá faltando. Então, existe. Onde eu trabalho, eu me recuso a falar. Se vocês me desculpem, vocês falam, mas eu não vou falar. Porque fala assim, onde eu trabalho, né? Não tem tal isso, por isso. Fala, inventa uma história, mas na verdade não é nada daquilo. Misericórdia. Tem um irmão nosso, que ele não conseguia trabalhar. Ele trabalhou em vários serviços aqui, mas ele não conseguia, porque o patrão chegava assim, ó, fala que não estou não. Eu não falo. Isso aí é o mínimo que a gente vê. Ele trabalhou em vários lugares, ele não parava. Ele fala assim, Marcelo, onde eu vou, não sei se ela sai dele. Mas. Eu vou, o patrão manda falar mentira. Sabe onde que ele conseguiu trabalhar? O único lugar é o zelador da segunda igreja presbiteriana. Pronto. Mas então, Hudson. É o zelador da segunda igreja presbiteriana. Só conseguiu um emprego lá, porque lá ele não precisa falar mentira. Só lá. Então por isso que eu perguntei, até hoje, irmão. Como é que faz? Eu não sei, eu não tenho essa experiência assim tão. Como é que a gente faz? Nossa, imagina a dificuldade. Meu Deus. Tem que driblar todo dia. E a irmã é vendedora. Viu, irmã? Mas não precisa ficar. Pois é, outro dia eu estava avaliando isso, porque eu estou lá, né? Eu tento ser o mais justa que eu consigo, mas eu tenho patrão, eu tenho colegas e tal, né? N coisas. Aí outro dia eu estava pensando e falando, Senhor, acho que vou ter que ficar dentro de casa, vou cuidar da minha casa. Porque se Jesus volta, eu vou para o inferno, pastor. E aí, o que eu faço? Mas vai que eu estou lá dando um desconto menor para o cliente. E aí, eu estou roubando do cliente. Isso. Mas não está justo. Eu não estou sendo justa.
irmã dá desconto para um de 10%, outro de 15%, não é exatamente um pecado, né? A não ser que a irmã fale assim, não, eu dou para todo mundo de 10%. Mas eu não posso dar um desconto maior, quando já deu ontem. Aí já foi mentira, o problema está na mentira. Mas se não é mentira, há rigor. É igual aquela parábola do rapaz que trabalhava, né? Começou de manhã cedo, um salário. Começou 5 horas da tarde, o mesmo salário daquele que começou 6 da manhã. O cara que começou 5 da tarde ficou bravo. Não, peraí, tal, que isso e tal, injusto. Aí o senhor falou assim, o que eu combinei com você eu não fiz? Acabou. Ué. Que injustiça eu fiz com você? Eu não te falei que eu ia pagar X, não te paguei? Onde está a injustiça? Percebe como é que Jesus ensina a gente a pensar? Isso é bom. Por isso que a gente tem que conhecer Jesus, né? Está vendo a santidade? É santidade. Uhum. Isso. Exatamente. Exatamente. É. A gente tem que aprender a administrar, irmã. Tem que aprender a administrar. Sabe aquela piada? Bem que dá. Não há pecado nisso. Não há. A gente não pode falar mentira. Tem aquela piada, né? Daquele missionário que estava sendo perseguido, né? Ele pregava o evangelho numa selva, umas aldeias indígenas, e ele, acho que tinha uma outra tribo lá perseguindo ele para matá-lo. Aí a tribo que ele estava, para protegê-lo, pôs ele numa canoa, para tirar ele dali, porque o pessoal estava vindo para pegá-lo e matá-lo. Pôs ele na canoa e pôs ele sentado na frente da canoa, e o índio ficou lá atrás remando, e ele lá na frente da canoa. Aí no caminho vinha a canoa dos inimigos. Cruzou com eles, parou, o índio lá atrás, só que os inimigos não conheciam quem era missionário e quem não era. Aí perguntou pro remador assim, nós estamos procurando o missionário, você já viu ele? Vi sim, está lá na frente. Ah, obrigado. Eles voltaram e foram lá na frente. Entendeu? Irmã. Ele falou mentira? Não exatamente. Não exatamente. Vocês vão falar depois que eu estou ensinando vocês a falar mentira aqui. Não é isso, hein, Shirley, certo? Não é isso. Eu só estou contando um caso para ver como que às vezes a gente fala uma coisa que assim, né? É. Amenizar. Sem falar mentira. Não falou a distância de quanto esse é à frente. Está lá na frente, né? Pode levantar do dedinho um pouquinho para parecer que era mais na frente, não tem problema. Isso aí, a questão do dedo ali não é um detalhe. Que pode ter feito toda a diferença, né? O dedo dele. Então, irmã, assim, a gente tem que fazer isso. Na vida, não é só comércio, não. Já viu que a gente às vezes tem que omitir coisas? Você não mente, mas você omite. Às vezes a gente não pode falar tudo, porque não dá para falar tudo. Se falar tudo embola, a pessoa não entende, cria um caso, aí você vai lá, então tá bom. Eu não menti. Se ela me perguntasse, isso é tudo? É uma pergunta, tomara que ela não pergunte. O máximo que eu estou conseguindo, olha, é o máximo que eu consigo para você. Não houve mentira, é o máximo que eu consigo para você. Eu, particularmente, quando vou nesses comércios, eu sei que tudo funciona assim. A irmã está falando que a gente sabe que é assim, né? Eu vou e tal, converso e tal. Ó, não dá para fazer mais mesmo? Não. Aí a pessoa chega, eu vi aqui. Aí eu não sei, será que não, é o máximo? Às vezes, é o máximo de desconto que você pode dar? Essa pergunta é complicada, eu sei. A gente, às vezes, é um pouquinho cruel nessa hora, né? Mas eu entendo quando a pessoa, eu vejo quando a pessoa está toda sem jeito, eu também não fico pressionando demais, né? Se dá para me pagar, eu pago e pronto. Eu acho que a gente tem que saber administrar também. Estou falando assim, experiência própria minha e do Hélio, que a gente tem passado maus pedaços. Nem não é muito por aí, mas a gente tem que administrar muito o emocional da gente.
Por causa das coisas que a gente escuta e não pode falar. O irmão falou ali que o calar é ouro, né? E, e as injustiças que a gente vê, muita injustiça. Muita, mas muita. A gente não pode fazer nada. Eu estou falando com relação ao órgão público. Está cada vez pior. Então, assim, está muito difícil administrar o emocional da gente. Eu participo desse problema, né? Acho que eu já falei aqui que eu estou segurando muito a minha fala. Calar é ouro, né? Na UFLA é um lugar que eu vejo muita injustiça também. Então, a gente fica querendo, mas o sistema, a gente tem que saber lidar com o sistema. Aquela questão de administrar a vida, né? O relacionamento com o sistema, né? Tem hora que bater de frente com o sistema não é sábio, né? Você tem que saber, porque bater de frente com o sistema é uma guerra. Toda guerra tem custo e tem consequência. Perdas. Tem custo e tem perdas. Toda vez que eu entro numa guerra, eu tenho que saber, vai me custar alguma coisa e eu vou perder alguma coisa. Toda guerra. Então, às vezes, você tem que fazer o balanço ali. Peraí, vale a pena eu entrar nessa guerra? Né? Vai ter ganhos também. Tem perdas e ganhos. O que eu vou ganhar nessa guerra, vale a pena as perdas e o custo que eu vou ter? Às vezes não vale. Tem guerra que não vale a pena entrar. Eu estou tomando essa posição na UFLA. Eu estou vendo que tem coisas que eu não... O desgaste é muito grande. Eu não estou entrando mais. Eu estou suportando, vendo. Não vou dizer que eu vou ser concordante com tudo, não. Eventualmente alguma coisa e falar, não, isso aí não pode ser assim. Uma coisa ou outra a gente até calcula, né, e vê se não. Mas outras coisas eu não estou me envolvendo. E eu não acho que eu estou pecando, irmã. Tem coisa que é muito entre nós e Deus, né? E eu não acho que eu estou pecando no silêncio de certas coisas. É como se não é a mim, não sou eu que tenho que prestar contas disso. Estou vendo, não concordo, é um absurdo, mas não sou eu que vou prestar contas disso. Foi a mesma coisa que eu fiz. Não ia dar para resolver, né? Não ia dar para resolver. Então, eu pedi demissão daquele cargo e eu também. Mas, às vezes, né, compensa, né? Amém. Então tá. Então vamos fazer essa pergunta. Se a gente não conseguir, a gente fica com ela no ar e trabalha ela. Próxima segunda. Pode falar, irmão. Não tem nada a ver com o tema que a gente está estudando, mas tem a ver com a nossa realidade, né? Que foi essa questão dessa lua de sangue aí ontem, que o pessoal está falando. Foi eclipse lunar. Eu queria que o senhor falasse para nós um pouco, se o senhor sabe alguma coisa, e tem alguma coisa a ver com profecia bíblica. A pastora Etel pregou no domingo a respeito dela. Falou. Eu estava aqui no domingo. Que algumas pessoas postaram no Facebook e tudo, falando que acho que é a quarta lua dessa, num período, e coincidiu com a festa dos tabernáculos, né, dos judeus. Então, assim, tem... Pela internet. É um pregador americano que está à frente dessa alerta, vamos dizer assim, né? Que eu me esqueci o nome dele. John Haggai? John Haggai, acho que é isso. Acho que ele tem um livro, mas se a gente for no Google, vai aparecer John Haggai no Google, né? As luas de sangue, John Haggai.
Ele é o que eu conheço que mais está falando sobre isso. O que ele está falando, eu não fui profundamente não, mas o que ele está falando é o seguinte. Ele fala primeiro sobre que é um evento raríssimo. Primeiro, acontece só de 500 em 500 anos, mais ou menos, se eu não me engano. Segundo, que ele fala, porque na verdade são 4 luas de sangue, 4 anos seguidos, né? Pequenos. Páscoa do ano passado. Acontece. Parece que é de 500 em 500 anos, mais ou menos, que acontece isso. Algo. Os judeus. Isso. Isso. Da Espanha, em 1492. Isso. Isso. Cativo. Nação de novo, né? Então, isso é o segundo aspecto. Primeiro que ele fala que é raríssimo. Segundo que ele fala que, coincidentemente, toda vez que acontece esse fenômeno raro, alguma coisa muito relevante, muito impactante acontece com Israel. Terceiro, ele fala, eu acho que ele fala também alguma coisa lá de Jesus falar que a lua se torna em sangue, eu não sei se ele fala isso. Agora eu estou em dúvida se ele chega a esse terceiro. Mas esses 2 primeiros ele fala. Com isso, ele tenta chamar atenção para o fato de que isso pode indicaria que está prestes a acontecer algum fato grande com Israel. E, biblicamente, a única coisa grande é o acordo, isso, é um acordo de paz que antecede o arrebatamento. Então, é como se ele falasse, a lua de sangue pode ser um sinal que alguma coisa importantíssima está para acontecer em Israel, é a única coisa importante para acontecer em Israel, alguma coisa que tem a ver com os árabes, e com o problema de paz, e reconstrução de templo, e coisas desse tipo, coisas que tem a ver com o arrebatamento. Mas ele relaciona mais com Israel. Então ele é mais ou menos o seguinte, olha, fiquem de olho mais um pouco, porque pode ser que o arrebatamento não demora. Mas o sinal não é a lua de sangue, o sinal é o que acontece com Israel. Então ele, na verdade, ele é uma ponte, né? Lua de sangue, Israel, arrebatamento. É isso que eu sei. Eu acho que a gente tem que ficar esperto, né? Vamos ficar esperto. Em sangue. Tem o eclipse solar. É isso aí, quer dizer, eu acho que... Quando? 16? 33? Vai ter outra dessa? É. Em todos os noticiários que eu ouvi, nenhum deles mencionou esse termo lua de sangue, né? Não, E eu... Mas nós assistimos, homem, ela falou a data, ela leu na Bíblia pra gente, ela pregou dentro desse tema e falou pra gente o que ia acontecer, falou a data, que era o dia certinho, tudo que ia acontecer, entendeu? Então eu gravei bem isso, quando ela pregou a respeito disso. Minha opinião pessoal é o seguinte, que a gente deve ver o nosso sinal, escatologicamente, é a nação de Israel, o que acontece com ela. Não é fenômeno de atmosfera, nem terremoto, nem guerras, nem fomes. Essas coisas fazem parte do que a gente chama de princípio das dores. Né? É um tempo aí que antecede a grande tribulação. Eu acho que nós estamos nisso. Quanto tempo dura isso? Porque não é só os 3 anos e meio iniciais. Projetos para antes também. Quanto tempo nós estamos vivendo o princípio das dores? Eu acho que nós estamos vivendo o princípio das dores. Tudo isso aí faz parte desse bozo do princípio das dores. Eu acho que isso aí tudo é o seguinte, é para a gente ficar, como igreja, esperto. Azeite na zona. Eu vejo assim também, acho que a gente não pode ficar preocupando muito com isso, não. No final da década de 70, uma quantidade grande de pastores, muitos pastores estavam
com estudos de escatologia falando sobre o alinhamento dos planetas, que ocorre de 172 anos, e que aconteceria e aconteceu em 1982, né? Diz que aí sim seria, né, a Lua e as estrelas iriam cair. Então, muita gente falando isso, muita gente ficou com medo, muitos pastores falando isso, muita gente ficou com medo. Passou 1982. Houve até quem disse que não iria acontecer a Copa na Espanha, né, de 82, porque ia acontecer antes disso. E o alinhamento aconteceu, né? Num momento em que todos os planetas estariam no mesmo alinhamento, e que aconteceria catástrofes e mais catástrofes. Então, acho que não tem muito, no meu entendimento, de ficar preocupando com isso, não. E esse evento vai trazer aí, em si mesmo, o evento em si vai trazer alguma coisa, porque, biblicamente, Israel é o Senhor. Então, acho que a gente tem que falar assim, deixa eu prestar mais atenção nas redes sociais, para ver se esse acordo de paz não está próximo. E até a questão, o foco dos estudos dele é justamente, não é nem o fenômeno mesmo, não. É a coincidência de toda vez que isso acontece, e algo muito especial acontece com Israel, com a nação. Então, assim, como está tendo, como a gente já sabe que está perto de acontecer, ele falando a relação que pode ter, às vezes Deus mandando um sinal, porque na Bíblia fala que a lua ficaria da cor de sangue. Então, assim, é mais a coincidência de todas as vezes que isso aconteceu, aconteceu alguma coisa com Israel. Então, o que tem que acontecer com Israel agora é o que a gente espera, que é uma coisa que faz para os outros. Então, assim, não havia, não é muito assim, a respeito do fenômeno em si, mas a coincidência. Pois é, mas aconteceu quando? Sabe, mas aconteceu quando? A Lua foi ontem. E aí? Então, se acontecer com Israel daqui uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses, um ano, vai falar? Deu não. É um tempo, quer dizer, é um tempo. Pode ser semana que vem, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 5 anos. 5 já ficou meio fora. Mas é uma questão, se vigia, é o sinal do sinal. Olha, é um sinal para o sinal. Fiquem mais atentos para a questão de estarem preparados. Eu acho que é nesse sentido, de estarem preparados. Que, na verdade, a rigor, para quem está estudando a Bíblia, não precisa, né? Não precisa. A gente já sabe. Isso. A lâmpada, exatamente. É como se fosse assim, mais para o pessoal que não está estudando a Bíblia, né, irmã? Não é o nosso caso, não. Então tem que dar uma chamada de atenção, talvez, com essas coisas. Porque a lua ele vai ver, né? Deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com nada. Eu não sei. Bom, pode ter a ver que tem com essa última palavra. Eu queria saber a diferença que existe quando fala o povo hebreu e do povo de Israel. Me parece que é a mesma coisa? Mas por que fala, às vezes, o povo hebreu e o povo... Hebreu é um termo associado. Hebreu significa aquele que passa, aquele que atravessa. Então, e também tem um personagem na Bíblia chamado Eber, que é da linha de Sem, da filha de Adão e Eva, Sem, da onde veio Noé, da onde veio Abraão, ele está na linhagem chamada linhagem santa, né? Porque tem na Bíblia uma linhagem santa. Começa com Sem. E Sem é filho de Noé, né? Então, Enos, isso. Passa em Noé, passa em Sem também, em Abraão, porque Abraão é semita, filho de Sem, né? Sem é filho de Noé, Noé finalmente chega a Enos, que é onde se começou a invocar o nome do Senhor. Então considera-se que existe uma linhagem santa. Então Eber está nessa linhagem. Então entende-se que hebreu é uma referência, é como se fosse da linha genealógica de Eber. Mas significa também aquele que atravessa. Então os judeus eles gostam de ser, às vezes, de serem chamados de hebreus, porque eles dizem que isso faz eles lembrarem sempre que eles são o povo que atravessa adversidades e dificuldades e vence.
É só nesse sentido. Mas é a mesma coisa, é sinônimo. Judeu já é um pouco diferente. Judeu pode ser sinônimo de povo de Israel, hebreu, ou não. Judeu, a rigor, é só o pessoal do Reino do Sul. Né? A rigor, só a tribo de Judá. Só que a tribo de Judá deu nome ao Reino do Sul, o Reino de Judá, que era a principal tribo. E então os judeus, inicialmente, são os judeus, os hebreus, os israelitas, que pertencem ao Reino de Judá. Mas acabou ficando um sinônimo de israelita, né? de israelita, né? de filho de Israel, de nação de Israel. Até porque as 10 tribos do norte estão perdidas, né? Estão perdidas, quer dizer, os judeus, os hebreus que a gente conhece hoje, o povo de Israel que a gente conhece hoje, são todos do Reino do Sul, né? Do Reino de Judá. São todos judeus hoje. Existiu. Existe até hoje ainda. É onde Sara foi sepultada. É onde Abraão comprou. A primeira terra que Abraão comprou foi Hebrom. Ele era peregrino na terra prometida. A Sara morreu, então ele comprou um pedaço de terra lá na cidade de Hebrom e fez o túmulo de Sara lá. A primeira terra que ele possuiu na terra prometida foi Hebrom. Não, lá é Hermon. É o Monte Hermon. Hebrom, eu não sei exatamente onde fica Hebrom, não. Eu acho que é ao norte de Jerusalém também, mas não chega a ser na Galileia, não. Eu acho que é um pouco mais baixo. Hebrom é um lugar que existe até hoje, é um lugar onde está o túmulo de Sara. E tem até hoje. Tem até hoje. As duas coisas. As duas coisas. Judeu pode ser tanto o povo, ou seja, etnia, né? Quanto religião também. Isso. Então, quando fala judeu, você tem que perceber, pelo contexto, ele está falando que é da etnia, raça judaica, é judeu físico, né? Ou se é judeu religião. Tem que ver o contexto. O contexto te fala. Amém, irmãos? Nós passamos muito tempo. Vamos deixar então a cumbuquinha lá. Se algum irmão ou irmã quiser pedir de oração, coloca na cumbuquinha que vai para a urna. Amém? Que a gente vai levar no monte amanhã. E na segunda que vem nós vamos estabelecer um horário mesmo para a gente orar. Vamos fazer firme e forte. Vou ver se eu trago uma campainha, uma coisa assim. Ou alguém me lembra aí, por favor. Para a gente ter tempo de orar, que tá ruim, né? A gente precisa orar. Precisa orar. Vamos terminar então? Vamos ficar em pé? Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Realmente, aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre na comunhão dos irmãos. Pai Santo, nos ensina, mesmo nas nossas casas, no dia a dia. Espírito Santo, nós amamos ser ensinados pelo Senhor. Dá-nos por dentro a constituição do caráter de Cristo. Nós queremos pensar como Ele pensa, ser como Ele é, agir como Ele age, julgar como Ele julga, entender como Ele entende, ter a mente de Cristo, Senhor. Pai Santo, nós pedimos ao Senhor a Tua bênção nessa semana, nas nossas lutas, nas nossas decisões. Oramos pelas nossas famílias, Senhor, nossos filhos. Guarda a nossa casa, Pai Santo. E em relação ao advento do Senhor Jesus, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Cremos no Senhor Jesus, será salvo nós e a nossa casa. Traz os nossos queridos para o centro da Tua vontade, Senhor. Nossos filhos, protege-os. Fala com eles, insta com eles, Senhor. Nós oramos confiados em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.